Boa tarde, amados casais. Na presença do Senhor, estamos todos juntos. O tema dessa nossa comunhão é vivendo na comunhão divina. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos especiais, que o Senhor, no seu grande amor e misericórdia, nos deu a chance de termos um novo começo. E esse novo começo não é somente em alguma área da nossa vida, mas é um novo começo em toda a nossa vida. É um novo começo em todo o nosso ser. E dentro dessa realidade que o Senhor está nos dando, Ele fala fortemente conosco sobre a importância da comunhão divina. Nós, na nossa vida como um casal, nós precisamos ver que precisamos viver na presença de Deus. Porque esse foi o princípio estabelecido por Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vimos nas dinâmicas que antecederam esse momento da palavra sobre a importância da comunhão. E onde está o segredo da comunhão? O segredo da comunhão está na comunhão divina, na nossa comunhão com Deus. Aqui no versículo 3 de 1 João capítulo 1, João nos diz que tudo que ele viu, ouviu, tudo que ele anuncia, é para quê? É para que haja uma comunhão, para que mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer que a nossa experiência de Deus nos leva à comunhão com Deus e à comunhão com o nosso cônjuge. Não existe essa questão de eu tenho comunhão com Deus e eu não tenho comunhão com o meu cônjuge. Isto é enganar a nós mesmos. A visão que nós precisamos ter e a importância que devemos dar a essa palavra é que hoje Deus deseja de nós a realidade. Nessa nova etapa da nossa vida humana e espiritual, o Senhor claramente diz a nós: a mim não interessa, o que me interessa não é tanto o que você sabe, mas é tanto o que você vive. Eu quero voltar, e eu não quero encontrar uma noiva teórica, eu quero encontrar uma noiva real. Ele não deseja que a nossa vida familiar seja uma vida teórica, mas seja uma vida real, uma vida com realidade divina. E João é muito claro nisso, porque em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós sabemos que 1 João, no capítulo 1, nos diz que Deus é luz. E se nós andamos em Deus, andamos na luz, nós temos como consequência, temos comunhão uns com os outros. Claro, além da própria comunhão com Deus, porque andar na luz é ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. Então, a grande pergunta nessa noite, e o que nessa noite Deus deseja fazer,
é fazer com que a comunhão que nós temos com o nosso cônjuge, a comunhão do casal, suba de nível. Entre numa realidade maior e numa realidade diferente. Irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos com um pensamento. Nós estamos bem. Você pode estar bem, mas poderia ficar melhor. Os irmãos compreendem? É isso que a palavra de Deus está mostrando a nós. O Senhor diz, eu quero. Vocês podem estar bem aos seus olhos, mas tem algo melhor ainda. Nós temos que avançar, subir de nível e entrar numa nova realidade. Por isso a comunhão dessa noite tem como objetivo levar a cada um de nós a presença de Deus. E permitir que Deus fale conosco por meio da sua palavra, revele a nossa real condição, nós sermos iluminados. Então preste atenção. Se nós estamos na comunhão com Deus, nós também temos comunhão com o nosso cônjuge. E não somente isso. 1 João capítulo 5, versículo 2 diz, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui nos diz uma outra verdade. Se eu amo a Deus, eu amo o meu cônjuge. Sabe, irmãos, isso aqui é um termômetro prático, real diante de Deus. O quanto eu amo o meu cônjuge depende do quanto eu amo a Deus em verdade e realidade. Se eu amo a Deus e guardo sua palavra, eu amo o meu cônjuge. Então você pode ver, na minha comunhão com Deus, na comunhão divina, nós temos, na minha comunhão com Deus é gerado comunhão e amor. Não é algo maravilhoso? Nós vimos, nas dinâmicas. Eu, por exemplo, quando os irmãos deram instruções, olhei para a Rebeca, colocamos o nosso dedo na ponta da caneta e logo fomos tendo comunhão. Vamos primeiro subir e devagarinho para ir pegar, Tive comunhão. Porque senão eu ponho para cima, ela põe para baixo. Se nós não temos comunhão, ocorre problema. Correto? E olha que coisa maravilhosa. Para estarmos sendo juntos, nós estamos vendo, experimentando situações opostas, não é? Quando um está avançando, o outro está recuando. Não é verdade? Se os dois estiverem avançando, funciona? Não. Se os dois estiverem recuando, funciona? Não. Aquela de caminhar para o lado, achei espetacular. Porque o irmão fala assim, para a esquerda. A esquerda de um é diferente do outro. Se quer caminhar junto, esquerda para um é direita do outro. Então, como é que você é um com seu cônjuge? Você pode dizer o seguinte, eu caminho para a direita e ela caminha para a esquerda. E aí caminhamos junto. A pessoa pensa assim, você está louco. Os dois tinham que caminhar para a direita ou tinham que caminhar para a esquerda. Mas, para ter essa unidade e manter a comunhão, que é aquela caneta, um vai para a direita, outro para a esquerda. São coisas opostas, aparentemente, mas porque são colocados um na presença do outro. As coisas são dessa maneira. Você sabe, quando fala da auxiliadora idônea, fala daquela que é colocado em frente, na presença do outro. Por isso que a dinâmica foi muito boa e com muita realidade espiritual embutida. E é na comunhão divina que nós somos supridos para a comunhão entre o casal e para suprir o amor no casal. 2 Coríntios 13, 13 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha só, nós temos aqui graça do Senhor, nós temos o amor de Deus e, aleluia, nós temos a comunhão do Espírito. Amém.
Então mostra que a comunhão é espiritual, né? É uma comunhão divina e é na comunhão com Deus que nós temos esses resultados. Isso é uma percepção muito importante. Por quê? Nós precisamos perceber que o Senhor, olha só, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui, esse é um versículo que nos mostra o resultado dessa comunhão divina, dessa comunhão com o Senhor. Quando ele diz assim: seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais parecidos nós somos com o Senhor. E um dia nós vamos vê-lo, né, plenamente, né? Porque Ele vai se manifestar e nós seremos como Ele é. Imagina, marido parecido com Cristo, esposa parecido com Cristo. Vai ter problema? Não vai ter. Então, o segredo está nessa comunhão divina. Irmãos, o Senhor está falando isso para nós, porque isso pode ser vivido. Porque Ele quer nos levar para uma outra esfera, um outro nível de comunhão como casal, para nós sermos úteis para Deus nesses tempos finais. Os irmãos compreendem como isso é importante para Deus? Tá? Olha aqui. Olha a importância do Senhor em nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte para nós: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, nós temos que ver, antes de tudo tem que ser o Senhor. Tá? Esse é o segredo de um casamento. É nele que tudo subsiste. Nós temos que crer nesse versículo. Eu vou ler várias versões, tá? Desse versículo. A versão NVT diz assim: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Antes de qualquer coisa, não sou eu ou minha esposa. Antes de qualquer coisa, tem que ser Cristo. Se isso ocorre, tem harmonia. Olha só, versão BLT. Ele existia antes de tudo e Ele mantém tudo unido. É Ele que mantém unido, não somos nós, irmãos. O que vai trazer a união do casal não é um dos cônjuges ou os dois, é o Senhor que vai manter unido. Versão NBVP. Ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. E a versão NTLH diz: antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Está vendo o segredo, a importância da comunhão divina? E existe uma porção da Bíblia que nós conhecemos muito bem. Eu estou trazendo esses versículos, amados casais, porque nossa intenção é nós sermos trazidos à presença de Deus e da sua palavra. E esses versículos têm que falar conosco. Amém. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu creio que ouvindo, a comunhão dos casais aqui na frente, dentro dessa última dinâmica, tem um ponto em comum: diferenças, e outro ponto em comum: se não fosse o Senhor, não é essa expressão? Se não fosse o Senhor, imagina como seria o desastre. Não é verdade? Graças a Deus nós temos o Senhor, e é isso que nós devemos nos apegar agora. É isso que nós devemos observar e ganhar. Amém? Então vamos ver qual é o princípio na Bíblia da unidade do casal. É esse princípio da comunhão divina. Quer ver? Em Mateus 19, versículos 4 a 6, nos diz o seguinte: então respondeu ele. Isso aqui, então, foi a resposta do Senhor à pergunta dos fariseus. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso aqui nos mostra o propósito e a vontade de Deus. É que dois sejam um. Tá? Isso aqui é uma verdade fundamental. Um casal pode falar: nós estamos muito bem, mas se os dois continuam sendo dois, não está bem. Por quê? Porque Deus os uniu para que os dois sejam um. Amados casais, vocês estão compreendendo? Serem um não quer dizer que são iguais. Isso significa que se complementam e formam uma unidade. Tá? Isso aqui é algo que nós precisamos ver com clareza no nosso espírito. Então vamos ver. Vamos ver. Deus criou o homem, o varão. O primeiro ser que Adão contatou foi Deus. Correto? Ele e Deus. E Eva foi criada, edificada, feita pelo Senhor. E a Bíblia nos diz claramente que o Senhor levou, olha só, Gênesis 2, 22. Diz assim: a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, foi Deus que criou a mulher. Então, o primeiro ser que a mulher contactou foi Deus. O primeiro ser que o homem contactou foi Deus. Primeiro ser que a mulher contatou foi Deus. E daí Deus trouxe a mulher para o homem e os uniu. Isso aqui está o princípio da comunhão divina. Primeiro ser que o varão, que o marido tem que contactar é Deus. Primeiro ser que a esposa, a mulher tem que contactar é Deus. Daí Deus traz um na presença do outro e aí os dois se unem. Por quê? Porque é Deus que une. Não são nossas ideias que nos unem, preste atenção, tá? Não são nossos costumes que nos unem, não são nossas preferências que nos unem, é Deus que nos une.
Por quê? Deus criou homem e mulher diferentes. Por quê? Porque as diferenças são para complementação, para que os dois se tornem um. E esta é uma visão. E quando nós vemos que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, isso quer dizer, nele, Ele traz harmonia, unidade, nós vemos a importância da comunhão divina em nossas vidas. O marido briga com a mulher. Como é que os dois vão se reconciliar? Sentar e discutir as razões? Sentar e discutir as diferenças? Não. Agora, se o marido for ter comunhão com Deus, a esposa for ter comunhão com Deus, é certo que dentro de uma meia hora, uma hora, os dois estão se reconciliando. Vocês têm ou não essa experiência? Por que isso é importante? Porque é muito importante para Deus, para que Ele possa fazer o que Ele deseja, que os dois sejam um. E nessa nova etapa que estamos vivendo na nossa vida espiritual, na vida da igreja, Deus tem um recado para nós, para cada casal. Eu quero usá-los muito mais. Mas vocês devem permitir que eu os use. Isso vai depender da unidade que há entre vocês. Quanto mais um, mais úteis serão. Mais eu poderei usá-los. Agora, eu vou ler alguns princípios que tem dentro da palavra de Deus, de como é importante que dois sejam um para que Deus possa agir. Nós vamos ler versículos que refletem essa realidade espiritual em diferentes fatos. Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz assim: em verdade, também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Olha aqui, a importância de dois concordarem, de dois serem um. Então, Deus irá conceder. Isso nos mostra a bênção de nós concordarmos. Quantas orações não são respondidas porque o casal não é um? Quantas coisas Deus gostaria de fazer nessa terra se houvesse um casal, se houvesse dois sendo um, concordando com Ele? Quando Deus encontra um casal assim, há caminho para o Senhor. Olha a importância de um casal sendo um na mão do Senhor. Porque não é uma questão somente da minha vida ou da sua vida, é algo ligado a todo o plano de Deus, a tudo que Deus quer na verdade. Se pensarmos assim, quantas coisas Deus não pode fazer por causa da minha briga com meu cônjuge. Os irmãos conseguem imaginar as consequências? É isso que a gente precisa perceber. Quantas coisas Deus poderia ter feito se houvesse mais casais concordando, sendo um diante dele? Eu quero fazer uma pergunta. Hoje, na situação em que nós vivemos, não é importante que haja essa unidade na nossa vida familiar?
É importante para nós, é importante para Deus. Outro versículo, Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha só, no versículo 19 nós vimos a bênção de concordar. No versículo 20, nós temos a bênção de se reunir em nome dele. Olha só, marido e esposa, diz assim, nós estamos juntos agora, reunidos em nome do Senhor. E tem a promessa, o Senhor fala, eu estou aqui. Quantas vezes nós temos essa percepção espiritual? Muitas vezes, na comunhão com os casais, falamos da importância do casal orar junto. E ainda muitos casais têm comunhão conosco sobre a dificuldade de orarem juntos. Cada um faz a sua oração num canto da casa. Tem casais que falaram, Miguel, nós nunca oramos juntos, como casal. Olha só. A bênção que é um casal orar junto, estar reunido em nome do Senhor. Diz, nós dois estamos juntos em nome do Senhor e o Senhor está aqui. Que impacto espiritual em nossa vida. E ainda mais, quando é casal, não é uma questão de somente estar reunido em nome dele, porque o casal tem uma realidade a mais, estão unidos em nome dele. Unidos e reunidos. Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O Senhor Jesus, ele enviava seus discípulos 2 a 2. E como casal, nós já temos 2 ali. E observe a autoridade que Deus dá quando envia 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Irmãos, quando a gente começa a juntar na palavra de Deus, os versículos que mostram a importância de haverem 2, nós vamos perceber a importância de um casal. A importância do casal ser um na presença do Senhor e vivendo na comunhão divina. Hoje, nós vemos muitas coisas do inimigo nessa terra. Nós vemos o poder do inimigo agindo no meio da sociedade, no meio das famílias, dos conhecidos. Não é importante que haja um casal com autoridade? Isso é o valor de um casal diante de Deus. Lembre-se, ali em Gênesis 1, 26, o Senhor já havia prometido, certo? Que o homem seria criado à sua imagem e semelhança. Iria subjugar, não é isso? Teria autoridade. 28 também, de subjugar a terra. Então nós temos aqui a bênção da autoridade, quando nós temos o casal sendo um. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem
em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. A bênção de preceder o Senhor. Isso quer dizer, o Senhor quer chegar num lugar. Diz assim, vocês vão primeiro, eu vou chegar lá. Ir lá para preparar o lugar para o Senhor. Amados casais, nós estamos agora vendo funções práticas, expressões práticas da bênção de dois serem um, nas mãos de Deus. Talvez, você olhando para você mesmo e seu cônjuge, você diz, somos só um casal aqui, né, já não tem muito valor. Irmãos, não é verdade, você tem muito valor. Precisamos dar a nós o valor que Deus dá. Mas essa realidade se torna real quando há a unidade. E essa unidade vem quando estamos na comunhão divina. Porque é Deus que nos une. Olha só. Mateus capítulo 18, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. A bênção de se estabelecer a palavra significa a bênção de se definir as coisas como realmente são. Ter 2 ou 3 testemunhas. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. A bênção de decidir a questão. Eu estou levantando esses itens, irmãos, porque cada um desses itens tem um significado espiritual mais profundo, mas nessa noite estamos somente levantando esses assuntos para quê? Para que possamos ver diante de Deus a importância do casal ser um diante do Senhor. Agora, o inimigo de Deus quer que o casal se reconcilie? Não. Tem problema com o cônjuge, mas não quer tratar. Tem unidade até um certo grau, mas é a unidade que Deus deseja? Não. Deus quer que haja a realidade da unidade muito maior. Então, o inimigo faz de tudo para quê? Para separar. Porque ele sabe o poder de um casal. Ele sabe. Ele vai fazer tudo para que não haja reconciliação. Isso é que nós precisamos ver. E nós precisamos então tomar as decisões para cooperarmos com o Senhor e não com o inimigo de Deus. Eu estou trazendo isso aqui, irmãos, porque o Senhor deseja nos levar à presença dEle. E na presença dEle não há como escapar. Não é verdade? E ainda mais, algo significativo. Apocalipse 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. É algo muito significativo da existência de 2 testemunhas, no final dos tempos, que será grandemente usado por Deus. Mas, hoje, Deus também pode ter 2 testemunhas que falem a palavra dele no meio dessa geração. É a bênção de falar por Deus. Gênesis 1, 28, como nós falamos, Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a bênção aqui de ser fecundo e multiplicar é a bênção de dar vida. E a bênção de sujeitar e dominar o inimigo de Deus. Deus deseja usar casal para o Evangelho, para que vidas sejam geradas. Por isso a importância dessa unidade, né? Mateus 19:6 diz, eu quero reforçar esse item, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É uma expressão muito forte. O que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, quem nos une? É Deus. Não são nossas ideias, não são nossas preferências, né? Não são nossos costumes, não são nossas tradições. Há diferenças? Há. Mas nós temos que lembrar, o princípio de Deus é princípio de corpo. E 1 Coríntios, capítulo 12, mostra, né, claramente, no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aí podemos ver, marido e mulher são como membros diferentes, mas são um corpo. Em outras palavras, agem juntos. Está vendo? São tudo princípios espirituais que estão na palavra de Deus e que mostram para nós qual é o nosso caminho e a bênção que Deus deseja nos dar. Agora, eu vou tomar alguns exemplos de algumas parábolas de Mateus para ver também o que Deus espera de nós. Tá? Nós vimos a importância dos dois serem um, para serem úteis a Deus, para que Deus possa usar, cooperar com Deus, correto? Agora nós vamos tomar alguns exemplos aqui, né? Na parábola das virgens existe uma expressão de assim, ouvisse um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, tenho que fazer uma pergunta aqui, e isso aqui é uma pergunta muito séria. Um dia esse grito vai acontecer. Eis o noivo, saí ao seu encontro. O que vai acontecer na nossa casa? O que vai acontecer? Se hoje à noite houver esse grito, eis o noivo, saí ao seu encontro, qual vai ser a condição do casal? Então, em Mateus, há algumas parábolas que expõem essa situação e nós temos que levar isso diante de Deus. Tá? Por exemplo, levantei essa questão que vai ocorrer esse grito. Quando ocorrer, o que vai acontecer nas nossas casas? Isso aí você tem que perguntar para Deus, Senhor, o que vai acontecer na minha casa? Tem que ir diante do Senhor e perguntar, certo? Agora, vamos ver Mateus 21, versículos 28 a 31. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa.
Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Se Deus hoje dá uma palavra para você, para o casal, porque nós vimos a importância dos dois serem um, não é? Os dois agindo naquela série de versículos anteriores. Se Deus falar para você, para o casal, hoje eu quero que vocês trabalhem na vinha. Qual das duas realidades será a sua? Aquele que diz: vou, porém não foi. Ou aquele que diz que não vou não, mas depois arrependido foi. Eu vou mudar um pouco a pergunta. Quantas vezes Deus falou para você ir, para o casal ir, e o casal não foi? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor pediu para o casal ir, o casal disse não vou, mas acabou indo? Só nós podemos responder ao Senhor. Mas eu estou levantando essa questão. Os irmãos percebem a importância de um casal nas mãos de Deus? Aquele propósito inicial que Deus tinha em Gênesis 1, quando criou o casal, para ele poder expressar Deus e governar essa terra. Quantas vezes Deus chama um casal? E qual é a resposta? Qual a atitude do casal? Por isso aqui, irmãos, é algo que nos leva a ir diante do Senhor e ver como nós temos sido. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu não sei, depende da realidade de cada casal e do chamamento de Deus. Você já ouviu alguma vez Deus mandar você ir trabalhar na vinha? Se você já ouviu alguma vez, louvado seja Deus. Se você nunca ouviu, deve começar a ouvir. Ouvido atento. Tem muitos que dizem, pensam, Deus mandou, um dia eu vou, hoje não vou. Quando virá esse dia? Haverá esse outro dia? Nós vamos ainda ter chance? Outra porção, Mateus 21, versículos 33 e 34. Atentai, noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Você percebe que o Senhor arrendou para você essa vinha? E onde estão os frutos? Estou falando do casal, entende? As vidas que Deus confiou a um casal. Onde estão os frutos? Os irmãos percebem o que Deus hoje tem no coração, porque Ele quer que nós sejamos um nessa comunhão divina. Tudo é dado pelo Senhor, não é verdade? E Ele nos arrenda, Ele entregou tudo para nós, agora cuida.
Onde estão os frutos? Uma outra parábola. Eu não dou a resposta porque cada casal tem que ir diante de Deus e obter a resposta dessas perguntas. Certo? Mateus 22, versículos 1 a 5. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quantas vezes o Senhor nos convidou para participar da sua festa, de uma festa que era importante para Ele, porque era as bodas do seu filho. Mas o que esses convidados fizeram? Não se importaram, cada um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, e dizendo: hoje não vou poder, eu tenho outra coisa para fazer. Como casal, quantas vezes nós fizemos isso? Tinha outras coisas mais importantes para nós. Imagina que diz: um rei celebrou as bodas de seu filho. Era um fato importante para o rei, ele dava importância. E se ele nos convidou, é porque ele nos quer ali. Senão não teria nos convidado. E você imagina o que o Senhor sente a Ele ao nos convidar e nós respondemos: não, eu tenho que ir para o meu campo, eu tenho que ir para o meu negócio, eu não posso, não tenho tempo para isso. O que é que o Senhor sente? Gostaria também agora de mencionar algo ligado à parábola das virgens. Mateus 25, versículos 1 até 4, diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Certo? Olha a importância dessa pergunta: você leva ou não leva azeite na vasilha com você? Sabemos que isso é algo ligado ao espírito, não é verdade? A vida. E aí no versículo 5 diz: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Ninguém sabe o momento que nós vamos precisar desse azeite armazenado. Ninguém sabe o momento que vamos precisar. Nossa responsabilidade é deixar pronto. Nós temos armazenado. E aí, um versículo importante está no versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Isso quer dizer, num momento crítico, você não consegue, você não pega azeite emprestado. Você só leva azeite que você comprou. Por que isso é importante para o casal? Porque hoje, muitos vivem de azeite emprestado do cônjuge. Quero que vocês compreendam o que eu estou falando.
Um cônjuge não tem a experiência, só baseia na experiência do outro cônjuge, não busca azeite, não ganha, não compra, isso é pagar um preço pelo azeite. Dá para ir levando a vida hoje, pegando emprestado, mas naquele momento, quando o noivo chegar, irmãos, irmãs, queridos casais, não há como emprestar. É a realidade do azeite que cada um tem. Então, o que nós temos que fazer hoje? Um cônjuge tem que ajudar o outro a comprar o azeite. Não é verdade? Temos que ajudar um ao outro a comprar o azeite. A ganhar experiências vivas. Não podemos pensar, não, você vai ter experiência com o Senhor que eu cuido só das coisas da terra, não vou ter. Não, nós temos que cuidar uns dos outros. Ajudar um a ajudar o outro, né? A comprar o azeite. Aí, nós temos a parábola dos talentos também. Pode ser que um cônjuge tenha 5, outro tenha 1. O que tem que fazer? Um tem que ajudar o outro a negociar o talento. É o princípio do banco, né? Você sabe mais adiante, quando aquele servo mau falou, não, você exige o que você não deu e tal. E o senhor falou, você não podia ter dado, né? Colocado no banco, né? Dado aos banqueiros. Significa, se tem um cônjuge só tem um talento, o outro tem 5, então coloca os dois juntos e negocia junto como um banco, não é verdade? Ajudar o outro. Então, olha só, eu só vou ler o versículo 27 que diz: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, o primeiro banco é o banco da família, o segundo banco é o banco, né, da vida da igreja, não é isso? O que não podemos ter é termos uma atitude de indiferença. Deus deseja muito ganhar todos os casais. Se você ler Gênesis 1, a esperança que Deus tinha naquele primeiro casal, é a esperança que Deus tem em você, querido casal. Amém. E todos nós temos a chance de cooperarmos com Deus. Amém. E preste atenção, o poder que dois, sendo um, o poder espiritual que dois, sendo um, tem diante do Senhor. Eu sou fraco. Mas o Senhor prometeu, se 2 concordarem, vocês vão orar e eu vou fazer. Certo? Ele enviou 2 a 2 para expulsar demônios. Ele prometeu em Gênesis ao casal que iria subjugar a terra. Então, queridos casais, a importância do casal na comunhão divina. E os resultados práticos disso estão aqui. Vocês da igreja em Campinas, né, estudaram bastante 1 João, não é isso? E 1 João fala dessa realidade da comunhão divina. Então, que o Senhor possa abençoar cada casal. Nessa noite, minha função foi simplesmente
trazer a palavra, levar-nos à presença de Deus, debaixo da luz da palavra, para que cada casal possa, diante de Deus, te falar: Senhor, o que você acha de nós? Qual é a nossa condição? Correto? Para que o Senhor possa realmente nos usar para a sua glória. Que Deus abençoe cada casal. Amém.